Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra jamais. Foi o que disse o Senhor Jesus numa certa ocasião. É o que nós temos visto neste mundo, é o que nós temos visto nas igrejas. Por exemplo, na Igreja Universal entraram pastores, obreiros, bispos, alguns já saíram, alguns perderam-se, alguns perderam a vida, alguns foram salvos, e isso não vai parar de acontecer. Há poucos dias eu tive conhecimento da saída do bispo Carlos Alberto, que esteve aqui em Moçambique durante muitos anos, e foi na altura dele que eu fui discípulo, fui consagrado a obreiro e posteriormente fui discípulo. E foi no ano que acho que também me casei, se não me falha a memória. Então o bispo recentemente desligou-se da igreja, não foi tirado, pelo que eu entendi. Ele desligou-se da igreja e não é um bispo assim que tem destaque, que mesmo na China poderia falar-se dele, mas é um bispo conhecido, bispo brasileiro que esteve por muitos anos a serviço do Evangelho através da Igreja Universal do Reino de Deus, mas esses dias decidiu começar o seu trabalho. Agora, o que acontece com muitas pessoas que gostam de criar oportunidades? Conforme eu disse, o próprio Senhor Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, ela permanece, em outras palavras. Então, a obra, aquela que é de Deus, podem sair os bispos mais famosos, mais conhecidos, o pregador mais temido do universo ou de tal igreja, mas se a obra ela é de Deus, nunca vai parar, nunca vai perecer e nunca vai cair. Então, o que acontece com a saída desse bispo? O povo lá em Brasília ficou chateado com a atitude dele, que alguns começaram a mandar algumas mensagens para ele. Por quê? Este bispo, Carlos Alberto, já tinha sua igreja ativa, enquanto ele ainda estava lá na igreja como bispo. Veja só, mal que ele saiu, já estava lá na igreja dele. Então o povo, ficou um bocadinho chateado, sentiu-se decepcionado com ele por causa dessa atitude, como se fosse uma traição. Quer dizer, em outras palavras, ele era bispo da Universal, mas já tinha segundas intenções. Não que seja mal um bispo desligar-se da igreja, deixar de ser bispo, isso não vai parar de acontecer, tanto hoje, tanto amanhã, enquanto o Senhor Jesus não voltar a levar a sua igreja. Sempre vamos ter bispos a saírem, pastores a saírem, obreiros a saírem, obreiros a entrar, vai ser vice-versa, mas a obra de Deus nunca vai parar. O povo, muitas das vezes, ultimamente, principalmente o povo da Universal, já está muito maduro, está muito posicionado com a saída dos bispos, já estão com uma fé alicerçada na palavra e em Cristo, e já sabem esse lema, a queda dos bispos, a saída dos pastores. Muitos não se abalam, a exemplo de mim, eu não me abalo com isso. Agora, o que acontece com a saída desse bispo? Acontece o seguinte: ele já tinha uma igreja dele registrada, ativa, enquanto ainda estava na IURD como bispo. Então, o povo sentiu-se traído, porque depois ele fez a última reunião, segundo o que eu soube. Dia seguinte ele anunciou a saída e já estava lá na igreja dele. Então, o povo começou a usar a fé inteligente, que não, esse homem pregava aqui, mas já tinha segundas intenções. Então, as intenções dele para o povo, no ponto de vista, eram maliciosas. Mas eu quero deixar aqui um alerta para todos nós. Nós não podemos alicerçar a nossa fé no homem, porque o homem é falho, é errôneo. O homem decepciona. Nós temos que alicerçar a nossa fé na palavra de Deus, nos agarrar ao Espírito Santo, porque
decepções não vão parar, não vai parar de acontecer. Sempre vamos ouvir, saiu o bispo ciclano, obreiro fulano, mas isto e aquilo. Mas quem está firme em Deus não se abala com isso, ao contrário, só ora e dá graças a Deus. Se o bispo continuar com um trabalho de ganhar almas, cuidar do povo, é bem-vindo, porque a seara ela é grande, mas os ceifeiros são poucos. Este mundo precisa de homens que levem o evangelho, a palavra de Deus aos sofridos, invadam o inferno e façam o que tem que ser feito para o ganho das almas. Então, este é o meu ponto de vista que eu queria trazer com relação a este assunto. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo.